aí, Nação Celeste, bora que bora a partir de agora, nesta quarta-feira aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, te atualizar sobre tudo que está acontecendo com o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Tá aí, Nação, essa é a capa de mais um vídeo notícia, bora que bora, porque é mais um dia com bastante infos, tá? Muita coisa rolando nessas últimas horas no Cruzeiro, é declaração de ex-dirigente, é informação sobre reforço, jogador, atacante do Cruzeiro está interessado, né, no mercado por muitos clubes. Tem aí também, né, um assunto interessante a respeito de arrecadação nesse ano de 2025 e o Cruzeiro tá dando um show. Enfim, bora trazer bastante coisas para vocês a partir de agora. Já peço, antes de mais nada, o seu like humilde. Meta de 500 likes, meta humilde demais, conto com a sua ajuda, deixa o seu joinha, beleza? Se inscreva também, tá? Venha fazer parte aqui da família Cruzeiro Nostalgia, me dá essa chance rumo aos 70 mil inscritos, comenta bastante, não menos importante, compartilhe também o nosso conteúdo. Vamos lá, nação, a primeira coisa que eu queria trazer pra vocês aqui é o Ronaldo, ex-dono do Cruzeiro, que participou, né, de um podcast nessas últimas horas, nesses últimos dias, podcast do Denilson Show, e ele falou sobre o Cruzeiro. Bora dar um play porque ele fala algo importante e impactante a respeito do quão o Cruzeiro tende a ser forte daqui pra frente no aspecto de busca por títulos. Questão de tempo que o Cruzeiro realmente domine, porque lá também não, tá já sendo... tá acontecendo, já tá acontecendo. O Pedro, ele é agressivo, ele é muito bom, é um líder que é apaixonado pelo clube. Eu acho que eu também acertei muito na pessoa que eu escolhi para vender, né, cara? E o Pedrinho sempre esteve comigo desde o início. Mas eu acho que o torcedor, ele não tem que ter esse medo do clube virar SAF. A SAF, ela foi criada para ajudar os clubes a encontrar soluções de má gestão anteriores, né? De anos de má gestão. Questão de tempo que o Cruzeiro realmente domine, porque... Tá aí, nação, tá aí, né? Essa aspas do Ronaldo, você comenta se você concorda com ele, né? Eu acho assim, nação, vocês devem concordar comigo, né? Quando inicia uma temporada aqui no Brasil, tem sido assim já há alguns anos, a gente tem geralmente, junto com o Flamengo e o Palmeiras, alguns clubes, né? Um clube é o outro, outros dois clubes. O Cruzeiro, quando inicia esse ano, ele não entra, né, ali nesse bolo de protagonismo. O Cruzeiro, ele está se tornando, né, durante essa temporada, um time que tende a se enquadrar nesse favoritismo de início de temporadas. Mas ainda é apenas o início, né, de trabalho do Pedrinho. A gente tá falando de um ano agora completou em maio. Então tem muita água para rolar ainda, muita coisa para acontecer e muita estruturação também no clube, né, para que seja efetivada. E a partir daí, né, a cada mês, a cada semestre, a cada ano que passe, a tendência é que o Cruzeiro se fortaleça cada vez mais. Enquanto alguns clubes, em Minas Gerais mesmo, né, está fazendo o caminho contrário, cada vez mais se enfraquecendo, o Cruzeiro está se fortalecendo. E o Cruzeiro está se fortalecendo agora porque o trabalho sujo foi feito pelo Ronaldo, isso é inegável. Quando o Ronaldo chega e utiliza-se de fato austeridade financeira no clube, a gente tem a partir dali, né, com a RJ, enfim, um Cruzeiro que estava indo pelo caminho que demorava mais, todavia que uma hora, né, as bonâncias iriam chegar. Enquanto isso, teve outros times que preferiram ir pro tudo ou nada. Ah, vamos investir bastante, porque a gente vai ganhar título, vai arrecadar mais e fica no 0 a 0. Essa conta não fecha e nunca fechou em lugar nenhum. E aí a gente tá vendo alguns times passarem por dificuldades sérias, né? E assim, bem desesperados por conta disso. Então o Cruzeiro fez o caminho mais chato, passou por 2 anos aí, pelo menos, né, de muita austeridade. E quando o Pedrinho assume lá em maio do ano passado, a gente tem uma virada de chave importante e os investimentos altos do Pedrinho não é porque ele é apaixonado pelo Cruzeiro e vou fazer os investimentos, é porque o trabalho já tinha sido feito. E aí ele tinha uma liberdade muito grande, né, do seu financeiro para que esses aportes
tivessem direcionamento direto ao futebol e as coisas já estavam andando automaticamente, né? Aí facilita bastante. Pra mim essa fala do Ronaldo faz muito sentido. Aí agora a gente vai ver se na prática isso tende-se a concretizar nos próximos anos. Próxima notícia, nação. Santos de Matos aparece como interessado em Lautaro Dias do Cruzeiro. Atacante que não atingiu o limite de partidas pelo Brasileiro é desejado no país. Mais um clube interessado no Lautaro Dias, né? O Matos, que chegou lá no Santos, né? Agora nessas últimas semanas, vai ter vídeo dele aqui, inclusive desabafando um pouquinho aí sobre essa sua saída do Cruzeiro. Mais interessante, né? Que ele chega lá e mais um que também está interessado no Lautaro Dias. Antes do Santos, né? A gente já tinha trazido aqui para vocês em vídeos anteriores. O Internacional demonstrou interesse e o Sport também é outro que está de olho. Então, Santos, Inter e Sport, por enquanto, 3 times no futebol brasileiro interessados aí nos trabalhos do Lautaro Dias. Bom, nação, agora a gente vai falar sobre um zagueiro uruguaio que a mídia de lá cravou o interesse do Cruzeiro e já cravou proposta do Cruzeiro. E já tem resolução sobre isso, eu vou trazer pra vocês aqui. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso, em algum momento da sua vida, você já teve a sorte de encontrar algo que estava no início, algo que estava apenas começando e você tinha um caminho ali pavimentado, sem muita concorrência? Pois bem, hoje pode ser o seu dia de sorte. Eu vou trazer pra vocês, nação, sem dúvida, a melhor maneira pra quem quer fazer uma renda extra, ter ganhos ali de 150, 200, 300 reais por dia, através apenas do seu celular, né, com conexão à internet, e assim, sem fraude, sem maracutaia, sem tigrinho, sem avaliador de empresa, sem aposta, sem nada, né, que te leve para uma consequência negativa. É apenas algo que vai depender do seu esforço. Você vai precisar se dedicar algumas horas no seu dia e tendo essa possibilidade através de um aplicativo que chegou para ficar aqui no nosso país, né? Uma função oculta aqui dentro dele te possibilita trabalhar e ter lucros interessantes. Dá uma olhada só, nação, nesse resultado aqui. Essa semana fez um mês que eu comecei a usar esse aplicativo novo para ganhar dinheiro. Meu, é sério, parece até mentira, mas dá uma olhada nisso aqui. Foram R$ 4.127 em 30 dias. E, meu, eu sempre ralei um mês inteiro para tirar R$ 1.600 no meu antigo emprego como CLT. Só que agora a história virou, tá? E é como se eu tivesse me libertado, de verdade, sabe? E o melhor de tudo, eu sei que isso aqui é só o começo, cara. Tá só começando, porque o que esse app permite fazer é simplesmente fora do comum. Meu, eu tô empolgado demais nisso. E assim como me ajudou, tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas. E é isso aí, é só o começo. Bora pra cima ganhar dinheiro. Bom, você receberá pagamentos via Pix e a partir daí, então, você poderá mudar a sua vida financeira. Aproveita, nação, no primeiro link da descrição desse vídeo, clique, você será direcionado ao site, entenda um pouco mais como tudo isso funciona e aproveite. E poucas vagas que estão disponíveis, são poucas vagas, tá? Não são muitas e ainda é por tempo indeterminado. Aproveite! O link, repito, está na descrição. Bom, nação, agora a gente vai tratar aqui, tá? Sobre o zagueiro uruguaio que eu mencionei aqui com vocês, que segundo a imprensa de lá, o Cruzeiro teria feito até proposta. Tá na sua telinha, tá? Informação do jornalista Buizan. Fui dar uma olhada no perfil, um perfil gigante, tá? Lá no uruguaio, que trata sobre futebol e traz a seguinte notícia. Oficial, o Cruzeiro enviou uma oferta de 6 milhões de dólares por Juan Rodrigues. A oferta foi formal e o Peñarol já a recebeu. Espera-se interesse do futebol português, que ainda não fez uma oferta oficial. Informações aí, né, repostada pelo Buizan, juntamente com Gonzalo Ronque, outro jornalista, esse do The Morning of Football. E aí, nação, o Samuel Venâncio fez o quê? O Samuel Venâncio foi apurar a notícia, né? E aí, na sua apuração, ele crava o desfecho dessa notícia que vem lá do Uruguai. E olha, ele crava, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui, ó, na matéria, né, que fala sobre essa proposta. Ó, ele crava que, segundo a apuração dele, não teve nada de proposta do Cruzeiro para o Peñarol. Ó, durante a live do SV, nesta quarta, Samuel Venâncio comentou sobre o assunto. Segundo a apuração do repórter, o Cruzeiro não formalizou nenhuma proposta pelo atleta do time do Uruguai. Abre aspas. Veio uma informação do Uruguai, depois deram uma contextualizada na informação. Cada um com a sua apuração. O Cruzeiro desmente de forma categórica que tenha feito proposta pelo zagueiro do Peñarol. Esse atleta não tem nenhuma negociação e, pelas informações, nem vai ter. O Cruzeiro tem outros alvos para a zaga, crava então
o jornalista. Então aqui não tem nem muito que esmiuçar, né? Que já que está descaracterizada a proposta, eu acho que vai ficar apenas no quadro. O que eu posso dizer para vocês é, ouvindo alguns torcedores do Peñarol, me parece que é um zagueiro bem mais ou menos, apesar da pouca idade. Eu vi muitos torcedores do Peñarol, assim, agradecendo pela proposta, não imaginando que poderia chegar uma proposta dessa por ele. Falando sobre os pontos fracos do jogador, dizendo que vários gols na temporada foram culpa, né, desse zagueiro que hoje é titular por lá. Então, assim, me parece que tem opções melhores, né, no mercado. Próxima notícia, nação. Quero falar com vocês aqui, né, sobre o faturamento do Cruzeiro nesse ano de 2025 com arquibancada. Receita, né, líquida, ou seja, não é bruta, não é aquilo que é pago, é aquilo que vai para o bolso com, né, os cruzeirenses nos jogos do Mineirão. E aí tem um comparativo com as frangas. Dá uma olhada só em que posição que o Cruzeiro se encontra, quanto arrecadou e quanto o lado de lá já arrecadou. Lembrando, eles têm estádio, né? Fizeram estádio pra quê? Pra quê? Pra se endividar e arrecadar 3 vezes menos do que o Cruzeiro, informação do Jorge Nicola. Cruzeiro, que é o terceiro que mais faturou com bilheteria no Campeonato Brasileiro, número que me chama bastante atenção. Se a gente levar em conta apenas o valor líquido, descontando impostos, taxas e tudo mais, dá para assegurar que a torcida garantiu ao Cruzeiro 9 milhões e 700 mil reais depois de 6 partidas como mandante. A média de arrecadação líquida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro tem sido de 1 milhão e 600 mil reais, número bastante interessante. Somente o Corinthians e o Flamengo foram capazes de faturar mais. O Flamengo tem uma receita líquida com bilheteria de 12 milhões de reais contra 10 milhões e 400 mil do Corinthians. Importante registrar também que o Cruzeiro em 2025 tem arrecadado o dobro na comparação com o Cruzeiro da temporada passada em relação à bilheteria. A média de faturamento com bilheteria nos Jogos do Brasileiro do ano passado era de 800 mil reais por partida. Só para completar aquela comparação importante, o Atlético aparece no 9º lugar entre os clubes que mais arrecadaram com bilheteria no Brasileiro de 2025. São 3 milhões e 200 mil reais, uma arrecadação 1/3 na comparação, 33% na comparação com o que o Cruzeiro arrecadou, Raposa faturando 3 vezes mais. Tá aí então, nação, essa informação, né, um tanto quanto interessante, né? Mostrando principalmente, né, a força do Cruzeiro e do cruzeirense no Mineirão. E lembrando que eu disse no vídeo de ontem, o Pedro Júnior, nosso vice-presidente, já disse que o Cruzeiro está próximo de um acordo melhor para ele junto à Minas Arena. Então a gente deve ter possibilidades ainda maiores de ganhos nos jogos do Cruzeiro. Então, assim, mostra que nesse início de gestão do Pedrinho, as coisas estão caminhando de uma maneira muito legal no aspecto financeiro versus arrecadação, né, em dia de jogos do Cruzeiro. Dá para melhorar, eu sinto isso, né? E dá para melhorar, por exemplo, inclusive o ganho, a arrecadação com sócio. A gente estagnou ali na casa dos 80, desce para 79, vai para 81 e não sai disso. Dá para bater os 100 mil, fixar nisso e aí depois buscar gatilhos, né, para buscar 110, 120, quem sabe 150 mil. A torcida do Cruzeiro é gigante e é engajada, que eu sei. Beleza, nação? E pra gente poder finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar de Alexandre Matos. E é desse jeito que eu finalizo, tá? Eu não vou nem opinar aqui sobre o que ele vai falar, eu deixo pra vocês, tá? Deixar a opinião de vocês no comentário, mas, né, a TNT acabou aqui fazendo, né, a divulgação de parte da apresentação do Matos no Santos, que aconteceu nessas últimas horas, nesse mesmo dia 25 de junho. E aí até a TNT comenta, né, novo desabafo. O diretor do Santos, Alexandre Matos, falou sobre a sua passagem no Cruzeiro e disse que precisava de um novo desafio na sua carreira. Bora ouvir então, Matos, se você opina sobre cada palavrinha que ele vai dizer a partir de agora. Chegou até aqui, likezão, tamo junto, fique com Deus, até a próxima. Bora lá. Vou dizer que primeiro, sobre a mudança, a gente precisa, na vida, compreender o momento do novo desafio, né? Acho que o Cruzeiro foi um ano e pouco muito intenso,
né, com uma mudança de mentalidade, mudança de objetivo. Saí em um ano para brigar para não cair, e um ano depois está disputando liderança de campeonato com maneira efetiva, né, batendo aí os principais concorrentes naquele momento. Mudança de comportamento, de funcionário, de estrutura. E isso vem mentalmente muito forte no profissional. Então, assim, quando o Marcelinho, posteriormente o presidente, me ligou, ficou claro para mim que o meu dever estava muito bem cumprido e com excelência no Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro está em excelência, não só por mim, todos os profissionais que lá estão, alguns, inclusive, levados por mim, mas o Cruzeiro está em muito boas mãos e eu precisava desse desafio novo, de ter feito aquilo que eu fui contratado, muito bem feito, e agora precisava seguir um novo caminho. Isso fica claro para mim depois de anos, trabalhando em quase 20 anos no mercado, a gente entendeu o momento que a gente já contribuiu e o momento que a gente pode contribuir em outro lugar, e o Cruzeiro está em muito boas mãos. Também não sairia se não soubesse que está em muito boas mãos e que as pessoas hoje têm um trabalho, continua sempre um trabalho difícil, mas muito mais organizado e com muito mais assertividade de ser feito agora do que foi um ano atrás.